Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num texto bem antigo, o Salmo 28. Mas olha, não vamos olhar para ele só como uma oração, não. A ideia aqui é enxergar algo a mais, quase como uma tecnologia espiritual, sabe? Cheia de segredos e códigos escondidos nas palavras. Então, bora lá desvendar isso. E tudo já começa com essa emoção muito forte, quase um desespero. É um grito de socorro, né? Um medo que todo mundo, de certa forma, entende. O medo de não ser ouvido, de ser ignorado por uma força maior. E o pavor de ser simplesmente deixado de lado, de se tornar semelhante aos que descem a cova. É pesado. É exatamente aqui que a nossa perspectiva começa a virar. E se esse clamor todo não for apenas um desabafo, uma angústia? E se for, na verdade, uma espécie de fórmula? Uma ferramenta projetada para um propósito bem específico? Pois é, em tradições como a Cabala e a maçonaria, é exatamente assim que o Salmo 28 é visto. Não é uma prece passiva, de quem espera sentado. É um instrumento ativo, uma ferramenta poderosa para se proteger e para invocar o equilíbrio do universo. E as aplicações, olha, são fascinantes. Ele seria usado para se proteger daquele mal que vem disfarçado, sabe? Para pedir que a justiça divina entre em campo, para harmonizar forças opostas do cosmos e, no fim das contas, para encontrar um estado de paz espiritual. E como é que isso funcionaria? Na Cabala, o salmo atua como uma balança entre duas forças gigantescas. De um lado, Geburah, a justiça rigorosa, a severidade. Do outro, Chesed, a misericórdia, o amor. O objetivo aqui não é fugir do julgamento, mas garantir que ele seja equilibrado, que venha com uma dose de compaixão. Então, como é que essa ferramenta funciona na prática? A resposta, segundo essa visão, está em quatro chaves, quatro camadas de significado que estão escondidas ali nos versículos. Vamos decodificar cada uma delas agora. Vamos lá, começando pela primeira chave. A gente volta lá para o primeiro verso, mas agora com outros olhos. A palavra que a gente precisa prestar atenção aqui é rocha. Rocha aqui não é só uma metáfora para algo forte. Na Cabalá, Tsur, a palavra em hebraico, é um dos nomes de Tifereth, o centro da árvore da vida. Tifereth representa o nosso eu superior, a nossa consciência mais elevada, sabe? A base de tudo. Então, a primeira chave é essa. O salmista está, na verdade, fazendo um chamado para elevar a própria consciência, sair do ego, que seria Yesod, e se conectar com essa rocha, o eu superior. É um jeito de abrir os canais espirituais e evitar aquele silêncio de Deus tão temido. Ok, vamos agora para a segunda chave. E essa lida com um perigo de um tipo bem diferente. Esse versículo vai direto num ponto muito sensível, a hipocrisia. A falsidade, aquelas palavras bonitas que não batem com as intenções reais da pessoa. Na Cabala, essa falsidade toda é vista como uma manifestação do que eles chamam de Sitra Achra, que significa o outro lado. É como se fosse o reino da ilusão, o lugar onde a aparência e a realidade simplesmente não se encaixam. E aqui a gente vê essa dualidade escancarada. O salmo se torna um escudo contra essa língua de prata, sabe? Contra aquelas pessoas que usam palavras de paz para esconder a maldade no coração. Ele te protegeria contra a energia do engano. A terceira chave agora nos leva para o coração da justiça divina. Numa primeira leitura, isso soa como um pedido de vingança, né? Mas, de novo, a ideia aqui é bem mais profunda. O que esse versículo faz é ativar a energia de Geburah, a esfera da justiça na árvore da vida. É a força que traz o equilíbrio para a misericórdia que a gente vai ver logo mais. E, o mais importante, isso não tem a ver com retaliação pessoal. Na verdade, um pedido para que a lei universal de causa e efeito funcione, que o desequilíbrio causado pela maldade volte para sua origem. A ideia é limpar o campo energético da pessoa justa e trazer a harmonia de volta. E assim a gente chega na quarta e última chave, que é a resolução de tudo isso no Salmo. Percebe como o tom muda completamente? Aquele medo, aquele pedido por justiça, tudo isso dá lugar para confiança, para fé. E a palavra-chave agora é escudo. Esse escudo, ou magen em hebraico, simboliza a proteção de Chesed, a misericórdia. É como se a jornada energética do Salmo se completasse. Começou num grito de medo, passou pela ativação da justiça e agora descansa na confiança, na certeza da proteção divina. O circuito se fecha. Certo, então, como é que a gente junta todas essas peças? Como esse conhecimento tão antigo se transforma numa ferramenta que a gente pode usar hoje?
O Salmo, na verdade, guia a gente numa jornada interior. Começa no medo, vai para a busca por equilíbrio, amadurece na confiança e termina com uma bênção. E não é uma bênção só para o indivíduo, mas para a comunidade inteira. É um princípio de integridade coletiva que é super importante tanto na Cabala quanto na filosofia maçônica. Mas ainda tem um último segredo, uma lição final que amarra tudo isso, especialmente quando a gente olha pela lente da filosofia maçônica. O ideal do chamado mestre secreto é ser o exato oposto daquela pessoa de quem o Salmo nos protege. É chegar num estado de coração reto, um lugar onde não existe a menor diferença entre o que se fala e o que se sente, onde as palavras são o espelho perfeito da intenção. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Talvez o maior poder do Salmo 28 não seja invocar uma força de fora, mas sim cultivar uma força interior. E se a proteção definitiva contra a falsidade do mundo for, no fim das contas, a integridade radical de um coração que não tem nada a esconder?